Uma câmera que capta o calor emitido pelo corpo do animal e transforma em imagem com variações de cor está sendo usada para monitorar a saúde de zebuínos leiteiros. A pesquisa é desenvolvida pela EPAMIG no Campo Experimental Getúlio Vargas, em Uberaba, e busca identificar alterações fisiológicas ligadas à sanidade e à reprodução dos animais. Uma das tecnologias de diagnóstico por imagem, ela possui uma lente especial, e essa lente especial capta a temperatura irradiante do corpo do animal e transforma essa temperatura em uma escala de cores. E através dessa escala de cores, nós conseguimos ver justamente a distribuição de temperatura, né, na superfície do corpo animal. E esse pode ser um dos indicadores de fenômenos biológicos, né, que possuem importância relacionada tanto à reprodução quanto à sanidade, por exemplo. Então essa é a câmera, né? Ela tem uma lente especial. Essa lente especial ela vai captar o calor irradiante do corpo do animal e transforma esse calor, né, em um mapa de cores aqui. Então a gente consegue ver, né, no visor. Uma vez que eu consigo, né, apontar para o animal, essa imagem, né, é captada e eu posso aí registrar tanto em foto quanto em vídeo, né? E essa alteração da temperatura ela é mostrada nessa variação de cores. Então, nesse caso, temperaturas mais quentes são apresentadas nas cores branca, vermelha e laranja, a depender da paleta, mas de uma maneira geral é assim. Temperaturas mais frias, nas cores verde, azul claro e azul escuro. Cores intermediárias, temperaturas intermediárias. Então, nesse animal aqui, a gente consegue ver que as regiões mais quentes são as regiões do olho, e as regiões aqui, né, da inserção da orelha. Temperaturas mais frias estão relacionadas aqui a essa extremidade das orelhas, né, em verde e azul, e no focinho também. A mastite é uma das inflamações que podem ser identificadas com o uso da câmera termográfica. Durante a entrevista, acompanhamos na prática como funciona essa rotina de exames. Aqui, por exemplo, a gente tem, né, essa região do úbre do animal, onde eu consigo ver, né, a questão aqui da inserção dos tetos. Se há uma possível inflamação ou algum problema, essa temperatura, que ela já é uma temperatura mais quente devido à irrigação sanguínea, né, na região do úbre do animal, ela vai ficar mais quente ainda. Então eu consigo literalmente mapear as áreas mais quentes que são, né, um possível indicador de inflamações, por exemplo. Então, animais que não apresentam um padrão saudável, a gente vê regiões com um padrão térmico diferente. Então, regiões muito avermelhadas, muito esbranquiçadas, somente naquela região, o que é um potencial indicador de inflamação. E aí, a câmera térmica, ela direciona, a gente sabe que há um padrão diferente nesse animal e ele pode ser direcionado para o cuidado veterinário, se necessário, por exemplo. O estudo é pioneiro porque foca nos zebuínos. Segundo Rogério, os dados disponíveis até agora são voltados para o gado europeu, que tem características diferentes das raças adaptadas ao clima do Brasil. Que os animais zebuínos, eles têm um perfil fisiológico diferente, né? Essas diferenças vão desde comportamentais até fisiologia mesmo. Então, muitos dados já reportados para os animais europeus, eles não servem, eles não valem, né, para o animal zebuíno. Porque, por mais que ele possa seguir a mesma dinâmica, há magnitude de alteração diferente, como por exemplo é o caso do ciclo estral, né? Então o maior desafio hoje da gente é realmente validar essa tecnologia para o gado zebu. A vantagem do equipamento está justamente na soma dele ao manejo diário. A câmera não substitui os exames clínicos, mas ajuda a identificar com antecedência possíveis alterações na saúde do rebanho. Então, uma vez que a gente entende que esse animal pode apresentar um padrão diferente da normalidade, ele já é direcionado aos cuidados. E lá sim, aí a gente consegue fazer um exame clínico, né, com o veterinário, um exame realmente in loco. Isso torna o manejo para a gente mais assertivo. O que a gente tem feito em estudos preliminares é realmente acompanhar essas áreas mais afetadas, né? Por exemplo, um animal que está mancando, a gente consegue usar essa câmera e ver que realmente há uma concentração ali, né, de temperatura, o que pode ser um indicativo, né, de uma inflamação. E é o mais perto que a gente tem hoje nesses trabalhos no sentido de sanidade. Os próximos estudos que a gente está planejando desenvolver e estão sendo escritos, né, e submetidos para os órgãos de fomento, são relacionados à sanidade principalmente dos bezerros, né, na instalação aí de diarreia, né, dos bezerros, que é um problema realmente sanitário forte, e pneumonia também.
A tecnologia ainda está em fase de pesquisa, mas já tem mostrado que pode ser uma aliada no manejo do rebanho. Um exemplo disso é que os estudos apontaram uma diferença de 0,9 graus Celsius na região abdominal e indicou uma perda gestacional. Diante disso, o diagnóstico precoce foi importante para melhorar o cuidado com o animal. Porque como a nutrição desse animal ele depende, né, da mãe, nutrição, respiração, excreção, todo é feito pelo sistema sanguíneo da mãe, há um aumento, né, do calibre dos vasos sanguíneos nessa região, né, uma artéria uterina, por exemplo, aumenta até 4,5 vezes o tamanho. Então a gente consegue captar a presença desse bezerro justamente pela impressão térmica que ele faz na parede do abdômen. E quando esse bezerro já não está mais ali, a gente não tem essa impressão térmica tão marcada, né, tão atuante. Né? Imagina que você consiga identificar uma perda gestacional, né, mais precoce. Então você consegue realmente acertar o manejo, né? E, direcionando esse animal para um cuidado veterinário, se necessário, ou mesmo para ser inseminado o mais breve possível, né, num lote que vai ser submetido à inseminação. O próximo passo da pesquisa é utilizar a termografia infravermelha para avaliar os efeitos ambientais, especialmente os climáticos e suas influências sobre a fisiologia e a reprodução animal. A proposta é compreender como fatores externos impactam o organismo, contribuindo para decisões mais assertivas com foco na sustentabilidade dos sistemas de reprodução e no bem-estar dos animais. Nesse contexto de mudanças climáticas que a gente está vivendo, né, essa variação extrema, né, então a gente tem ondas de calor muito forte, frentes frias, né, é um desafio realmente térmico para o animal muito grande, né. Quando a gente fala de um animal adulto, como é o caso do animal zebuíno, a fisiologia dele, né, é adaptada para esse clima tropical e ele é ótimo em dissipar calor, o que não significa que ele não sinta calor, né. Então quando a gente tem essas ondas de calor muito fortes, né, 38, 39, 40 graus, os animais também sofrem. A tecnologia, né, da termografia infravermelha é uma desses instrumentos que a gente pode usar nessa mensuração, né, do calor incidente sobre o animal e do calor gerado. Então, quando a gente está falando de animais mais novos, né, animais dos primeiros dias de vida, o ambiente é muito desafiador nesse contexto, porque é um animal que estava num ambiente intrauterino com a temperatura constante, né, e quando ele nasce já há uma queda brusca de temperatura. No caso desses animais, né, quando tem ou uma onda de calor incidente muito forte ou uma frente fria muito forte, esses animais são muito susceptíveis, né, a infecções, a doenças, né. Quando a gente fala de um estresse térmico devido ao calor, né, então esse animal começa, para ele não entrar realmente em hipertermia, ele começa a dissipar muito calor, então a gente tem sinais comportamentais, por exemplo, como ofegação, né, a prostração também. Então aí são a utilização de instrumentos, né, de monitoramento, a termografia é um deles, mas a gente possui outros tipos de tecnologia relacionada a isso, como o caso de colares, né, que captam e monitoram o animal quanto ao comportamento de ofegação, por exemplo, e ingestão, né, e a gente consegue direcionar, né, uma vez que a gente entende o ambiente que esse animal está inserido e do potencial perigo que esse ambiente pode apresentar para ele, seja, né, por calor ou por frio, a gente consegue direcionar esse animal para um ambiente que seja mais protegido, né, um ambiente de sombra, no caso do calor, um ambiente protegido de vento ou isolado termicamente, no caso principalmente dos bezerros. Então, assim, existem muitas variáveis ambientais que vão impactar, né, na saúde desse animal, e as variáveis climáticas com certeza são uma das principais. Então, os nossos estudos estamos caminhando agora, a gente teve um projeto aprovado pela FAPEMIG, que é o órgão de fomento à pesquisa de Minas Gerais, então a gente está conduzindo nesse sentido, em períodos críticos da vida do animal, né? Tanto no terço final da gestação das vacas, quanto nesses primeiros dias de vida do bezerro.